Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Graziela Veleda, eu sou promotora de Justiça no Ministério Público do Rio Grande do Sul e nós vamos ver juntos, aqui na concurseria, a disciplina de improbidade administrativa. Olá a todos, vamos começar a nossa disciplina de improbidade administrativa. Nós temos aqui alguns slides que vão nortear o nosso estudo e eu peço que vocês venham comigo para a gente começar essa matéria. Vocês devem ter em mente que num concurso que vocês estão estudando, fazendo, a lei de improbidade administrativa é uma forma de vocês ganharem algumas questões estudando uma lei de 20 e poucos artigos, o que é bem raro hoje no nosso ordenamento jurídico. Então, tenham em mente que essa lei é uma lei curtinha e que pode garantir aí alguns pontos preciosos no concurso de vocês, seja numa prova objetiva e até mesmo numa prova discursiva. Leiam lá os 20 e poucos dispositivos que tem para que a gente tenha umas questões garantidas. Antes de começar a falar da lei propriamente dita, é importante que aquela pessoa que está estudando improbidade administrativa, ela tenha em mente, ela tenha a noção do que essa lei tutela, o que é improbidade, por que a gente precisa disciplinar essa matéria, por que a gente precisa de uma lei para garantir que se haja com improbidade e o que acontece quando essa probidade não é observada. Então, vocês podem estar aí se perguntando o que seria improbidade administrativa? Por que eu vou ter uma lei que tutela esse tipo de conduta? A probidade, ela é aquela conduta que se espera do agente público. É tudo que a gente quer. É um termo que vem do latim e que tem a ver com ser probo. E o que é ser probo? Para a gente não precisar decorar um conceito muito elaborado, ser probo é agir com honestidade, com honradez, com retidão de conduta, com lealdade, com moral. E quando a gente está falando de improbidade administrativa, a gente tem que lembrar que, além de tudo isso, agir com probidade na administração pública é também observar os princípios da administração pública. É agir observando a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e nunca deixar sobrepor os interesses particulares sobre os interesses privados. Sempre o interesse público tem que estar num lugar de destaque, nunca deixar o interesse privado se sobrepor a esse tipo de interesse. Agindo assim, o agente público age com probidade. Se ele se afasta desse tipo de conduta reta, honesta, ele age com improbidade e determinados atos de improbidade podem vir a ser punidos na forma dessa lei aqui. Se forem apurados, claro, se chegar à conclusão de que eles realmente existiram, eles vão ser punidos na forma desta lei aqui. Então, vamos adiante. A previsão legal de improbidade administrativa começa já na nossa Constituição Federal, lá no artigo 37, parágrafo 4º, que diz que os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos. Aqui já traz algum tipo de sanção, né, para os atos de improbidade. Nós vamos ver mais adiante especificamente cada tipo de sanção. Importarão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. E essa lei, que lei é essa? Sem prejuízo da ação penal cabível. É a Lei 8.249. Acho que eu errei o número. Não é 8.249. Vamos lá. Essa lei é a 8.429, editada em 92, que veio disciplinar justamente esse parágrafo 30, o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Então, é essa lei que a gente vai estudar aqui hoje, essa lei que eu falei para vocês, que tem 20 e poucos artigos e que é fácil da gente dominar e garantir questões num concurso. Existem outros dispositivos na Constituição Federal que também falam em improbidade administrativa, também prevêem a questão da improbidade administrativa. Esses artigos eu coloquei aqui para vocês, são os artigos 14, parágrafo 9º, o artigo 15, inciso 5º, e o artigo 85, também o inciso 5º. Eles não são específicos da nossa matéria, mas quem quiser se aprofundar, pode também dar uma lida nesses artigos. Vamos adiante. E aqui está a ementa da Lei 8429 de 1992, que diz lá na sua ementa, dispôs sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública, direta ou indireta, além de dar outras providências. Na verdade, essa emenda ela é até muito simples, porque a lei vai muito além dos casos esses aqui, ó, a emenda só fala em enriquecimento ilícito no exercício da função pública, mas a lei prevê também as sanções aplicáveis nos casos daquele agente que age com improbidade e causa dano à administração pública, no caso daquele agente que desrespeita os princípios da administração pública e não necessariamente causa dano, mas mesmo assim isso é ato de improbidade. Então essa emenda é a emenda da lei, mas na verdade a lei vai muito além disso que está previsto aí. A gente tem que ter em mente também que essa norma, 8429 de 1992, é uma norma de caráter nacional. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Lei 8429 ela vai disciplinar o agir dos agentes públicos em qualquer esfera de atuação, seja na União, seja nos estados, nos municípios, nos territórios, que nós não temos, mas se tivéssemos, se viermos a ter, e em qualquer entidade da administração pública indireta. Essa lei ela se aplica para todos os entes da administração. Ou seja, a gente não vai ter uma norma de improbidade administrativa específica de um estado, específica de um município. Não, ela se aplica para todos. Tanto é que se cair numa pegadinha numa prova que ela é uma norma de caráter federal, tá errado. Federal não é. Por quê? Porque se ela fosse federal, ela só seria aplicável aos agentes públicos em exercício na União. E não é o caso. Um agente público no exercício de um município pequenininho lá no interior do Brasil se sujeita à Lei 8429, se sujeita à Lei de Improbidade Administrativa. Muito importante isso. Outra coisa bem importante dessa lei, uma característica bem marcante. A lei traz disposições de direito material e de direito processual. Então, essa lei, o que é de direito material nessa norma? Ela traz o que é ato de improbidade administrativa, quem pode sofrer esse ato de improbidade administrativa, quem pode executar o ato de improbidade administrativa e quais vão ser as consequências disso tudo, e a gente vai ver aqui mais adiante. Além disso, ela traz as disposições relativas ao processo. Como é que eu vou entrar com uma ação? Qual é o tipo de ação? Quem pode entrar com essa ação? Como é que essa ação vai transcorrer no Poder Judiciário para se apurar um ato de improbidade administrativa? Como isso vai acontecer? Então, ela tem, ali do artigo 17 em diante, as normas de direito processual. E no início da norma, as normas de direito material. Por isso que eu falei, em 20 e poucos artigos, a gente vê um monte de matéria e consegue garantir questões, tanto nas matérias que dizem respeito ao direito material, da improbidade propriamente dita, e também nas questões de direito processual, que pode cair uma questão até numa matéria de processo civil, por exemplo. Então, agora nós vamos começar a ver exatamente quais os sujeitos que podem participar, figurar num ato de improbidade administrativa. Quem pode sofrer a improbidade, deixa eu apagar isso aqui, quem pode praticar o ato de improbidade, e depois nós vamos ver o ato propriamente dito e, na sequência, as sanções decorrentes desse ato. Então, nós temos aqui, para a gente começar do começo, como se diz, sujeito passivo. É aquele que sofre o ato de improbidade administrativa, é a vítima. Ora, se eu tenho em mente que a improbidade administrativa é praticada, via de regra, contra uma pessoa jurídica, integrante da administração pública, seja ela direta ou indireta, e a gente vai ver isso com detalhes mais adiante. Eu sei que, na verdade, quem vai ser o sujeito passivo é quem sofre o ato da improbidade, é quem tem o seu patrimônio público lesado, por exemplo, é quem tem os princípios da administração pública inobservados, é quem sofreu um dano nos seus cofres públicos. É a vítima. O conceito específico do sujeito passivo está no artigo 1º da Lei de Improbidade, que diz o seguinte: os atos de improbidade administrativas praticados por qualquer agente público, e aqui a gente está vendo o sujeito passivo, e a gente vai ver na sequência que esse aqui é o sujeito ativo, é quem pratica a improbidade administrativa, servidor ou não, contra. E aqui começa o conceito de sujeito passivo do ato de improbidade. Contra a administração direta. Isso aqui, vocês têm os conceitos lá na aula de direito administrativo, mas administração direta, bem tranquilo. União, estados, municípios, territórios, indireta, empresas públicas,
sociedades de economia mista ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios de território e de empresa incorporada ao patrimônio público. Vamos até aqui. Ou de empresa incorporada ao patrimônio público. Ou seja, todas aquelas figuras que a gente estudou lá no direito administrativo, que vocês estudaram, que integram a administração pública, seja ela direta ou indireta, podem ser vítimas de ato de improbidade administrativa. Sem problema nenhum até aqui. Além disso, podem ser vítimas de improbidade administrativa qualquer empresa, qualquer entidade incorporada ao patrimônio público, que por algum motivo deixou de ser privado e passou a fazer parte do patrimônio público, ou ainda, vamos apagar isso aqui para não confundir, entidade para cuja criação, ou seja, uma entidade que para a sua criação houve custeio do erário, ou o erário, quando a gente fala em erário, cofres públicos, então entidade para cuja criação tem havido financiamento, tem havido um aporte de dinheiro público, com mais de 50% do patrimônio dessa entidade ou de sua receita anual. Então, quando a lei traz esse conceito aqui final, ele é super abrangente. E a ideia é essa, qualquer lugar que tenha dinheiro público, qualquer entidade. Por que aqui se falou em entidade, não se falou em empresa, não se falou em pessoa jurídica? Não se limitou, é entidade. Pode ser uma associação, pode ser uma ONG, qualquer entidade que na sua criação tenha tido dinheiro público na proporção de mais de 50% do seu patrimônio ou da receita anual. Serão punidos na forma dessa lei. Então, eu tenho lá os entes da administração direta, indireta, de todas as unidades da federação, estados, municípios, territórios, União, e ainda as empresas que eventualmente foram incorporadas ao patrimônio público. Isso é bem lógico, porque se deixou de ser privada, passou a fazer parte do patrimônio público, tem dinheiro público, pode ser sujeito passivo de ato de improbidade. E ainda essas entidades para as quais tenha tido um aporte de dinheiro público, seja no patrimônio ou seja na receita anual, na proporção de mais de 50%. Ou seja, é uma entidade que, apesar de ter dinheiro particular, ela tem mais de 50% do seu capital de dinheiro público. E, por isso, ela também pode ser sujeito de improbidade administrativa. Além disso, a lei de improbidade prevê aqui ainda no parágrafo 1º, estão também sujeitos à penalidade desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício, incentivo, fiscal ou creditício de órgão público. Ou seja, voltamos àquela ideia de tem dinheiro público, pode ser sujeito passivo de ato de improbidade administrativa. Qualquer entidade, vejam que aqui a lei, de novo, fala em entidade. Para quê? Para que a gente tenha um conceito bem amplo, para não limitar a pessoa física a uma empresa, para não limitar a uma empresa, para não limitar a necessariamente uma associação, uma ONG, não. É qualquer entidade. Pode ser uma empresa? Pode. Que receba benefício fiscal, gente. Isso acontece muito. Que receba benefício, que receba incentivo. Então, tem o dinheiro público, ainda que ela tenha um caráter de pessoa jurídica de direito privado, ela pode ser sujeito passivo de ato de improbidade administrativa. Além disso, a lei previu também a possibilidade de ser sujeito passivo de ato de improbidade administrativa aquelas entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. A gente viu ali, aqui no caput, que a gente teria a improbidade nos casos em que tenha dinheiro público na proporção de mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. E aqui no parágrafo único, a coisa muda e diz que também pode ser sujeito de improbidade aquela entidade que receba dinheiro público, mas na proporção menor, de menos de 50% do seu patrimônio ou da sua receita anual. E qual é a diferença que isso vai fazer? É que eventual ação para buscar esse ressarcimento de um dano causado vai se limitar à proporção de dinheiro público que a gente tem nessa entidade. Ou seja, eu tenho uma entidade que tem lá o seu capital, vamos supor que ela tem 60% do capital privado e 40% do capital público.
E aí, a gente vai ter aqui, se ocorrer um ato de improbidade e esse ato causou um dano, por exemplo, no valor de R$100 mil, eu vou poder buscar com a ação de probidade a proporção do que isso representa no capital da empresa. Se 40% é público, eu vou poder buscar o ressarcimento por intermédio dessa ação de R$40 mil. A diferença é única e exclusivamente essa. Então, aqui é uma possível pegadinha. Se o patrimônio não é totalmente público e também não é mais de 50% público, pode ser sujeito de ato de improbidade administrativa? Pode. Já vi questão dizendo que não podia. Então, está errada a alternativa. Pode sim, com essa observação. Não vai se buscar a totalidade de eventual prejuízo, e sim proporcionalmente a quanto essa entidade tem de capital público no seu funcionamento, no seu patrimônio ou na sua receita anual. Certo? Vamos adiante. Visto quem é o sujeito ativo, passivo, agora a gente precisa ver quem é o sujeito ativo. Quem é o sujeito passivo é a vítima do ato de improbidade administrativa. É quem vai, é a entidade, é o integrante da administração pública que vai ter sofrido um dano no seu patrimônio, por exemplo. É quem sofreu um desvio de dinheiro, por exemplo. Agora, o sujeito ativo é quem pratica o ato de improbidade administrativa. É quem tem um vínculo, porque ele tem que ser um agente público, para começar a história, com qualquer tipo de vínculo, e também pode ser qualquer tipo de vínculo com a administração, e também pode ser o terceiro, que a gente chama aqui de particular, que não é o agente público, que venha a induzir, a concorrer ou a se beneficiar do ato de improbidade administrativa. Então, a gente tem duas situações. Sujeito ativo é quem pratica o ato. Se ele for particular, ele se encaixa nessa segunda situação, terceiro particular, que não seja agente público, tá? Ou, na primeira situação, o agente público propriamente dito, que tenha qualquer tipo de vínculo com a administração pública. A gente vai ver aqui, ó, no artigo 2º da lei, que o conceito de agente público é muito amplo nessa lei. Lembra, inclusive, aquele conceito que a gente tem no Código Penal, lá do artigo 327, que fala que traz o conceito de funcionário público para fins penais e traz um conceito bem amplo. E aqui a gente tem uma coisa bem parecida. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, que é o artigo 1º, que tem aquele monte de entidade que pode ser podem ser sujeito passivo de improbidade administrativa, e qualquer agente público dessas entidades que exerça qualquer tipo de vínculo com a administração pode ser o sujeito ativo de improbidade administrativa. Por exemplo, um estagiário pode responder por improbidade administrativa? Ele não tem cargo, ele não tem mandato, pode. Um funcionário voluntário, como acontece, às vezes, a gente tem em alguns órgãos públicos trabalhando voluntários, ele vai lá e usa o carro público para fins particulares. Ele pode responder por improbidade administrativa, ainda que ele não tenha nenhum vínculo de nomeação, de designação, de contratação? Pode sim. Aqui o conceito é bem amplo, que é justamente para não deixar passar qualquer tipo de agente público ou de pessoa que faça, às vezes, de agente público, para não deixar passar qualquer tipo de conduta, mesmo que não se tenha um vínculo formal. Vamos lá adiante. E aí o artigo 3º vai trazer a figura do particular, que é aquele que eu falei para vocês antes, que as disposições desta lei são aplicáveis no que couber. Por que no que couber? Porque a gente vai ver mais adiante que, por exemplo, um dos efeitos, uma das sanções da improbidade administrativa é a perda do cargo público. E se eu tenho um particular, ele não tinha cargo público, não tem como aplicar isso. Aqueles que, mesmo não sendo agente público, induza, concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, seja ela direta ou indireta, do ato de improbidade administrativa. Então, aqui, para vocês terem um exemplo bem tranquilo em mente, é aquela figura do particular que participa de uma licitação, por exemplo, e que ele, em conluio com um agente público,
fraudam essa licitação, conseguem, por exemplo, vender uma caneta que custa R$ 1 a R$ 5, e o agente vai responder porque se enquadra lá na situação do artigo 2º, aqui, e o particular vai responder por se enquadrar na situação aqui do artigo 3º. Em seguida, nós vamos ver os atos de improbidade administrativa propriamente ditos. Nessa parte da aula, ficamos por aqui.